Hoje estamos espantados com o dólar a R$ 5, mas é engraçado como nos esquecemos, ou para muitos que nem viveram a era antes ao plano real. Não estou aqui para me posicionar de um lado ou de outro da moeda, mas para mostrar que se vocês estão achando complicado termos dólar a R$ 5, saiba que sempre pode ser pior. Fica até o fim desse vídeo, eu vou te relembrar do passado, te explicar os motivos do dólar alto e te mostrar como se proteger financeiramente. Fala, investidores! Cada vez mais ricos? Para quem não me conhece, sou Paulo Boniati, criador do Saldo Zero, e se você quer aprender cada vez mais sobre como investir melhor e se preparar para a sua liberdade financeira, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Isso nos ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas e também nos mostra se estamos de alguma forma te ajudando financeiramente. Combinado? Tem muita gente assustada com o coronavírus, mas também com o dólar que não para de subir. Por isso resolvi fazer este vídeo e vou dividi-lo em 3 partes. O que foi o dólar no passado? Por que o dólar vem subindo a patamares que muita gente não tinha visto antes? E como se proteger? Vem comigo. O que foi o dólar no passado? Tem muita gente nascida na década de 90 em diante que só ouviu histórias, mas não presenciou a era antes ao plano real. Eu sou de 83, logicamente eu era criança, mas me lembro claramente meus pais tendo que fazer compras mensais no mercado e estocar comida, porque pela manhã o preço do litro de leite era 1 e no fim da tarde já era o dobro ou até mais. Inflação descontrolada e dólar nas alturas. Nestas épocas, você sabe qual era a variação da cotação do dólar ano a ano? 1984, nossa moeda era o cruzeiro e a variação do dólar foi de 194%. Em 85 foi de 192%. Em 86 a moeda passou a ser o cruzado, mas mesmo assim a variação do dólar foi de 22%. Em 87 de 336%. Em 88 foi de surpreendentes 817%. Em 90, a moeda novamente passou a ser o cruzeiro, mas o dólar não parava de subir, fechando o ano em mais 839%. Em 91, 380%. Em 92, 827%. Em 93, a última moeda antes do real, o cruzeiro real, teve o dólar subindo 941%. Agora em 2020, estamos tendo uma variação perto de 25%. Assusta? É lógico que assusta, mas nem se compara ao que tínhamos no passado. Meu amigo, não fiquemos aqui pensando que o dólar a R$ 5 não pode ficar ainda pior. Claro, estamos em outros tempos, com inflação controlada, taxas de juros mais baixas, mas e as crises? Estamos enfrentando hoje a crise do corona, mas você sabe se haverão outras? Ninguém sabe quando e como. Mas uma coisa é certa, precisamos estar preparados para o pior. Quer um outro exemplo recente? Venezuela e Argentina estão com o dólar a patamares históricos mesmo antes do corona. E aí, vamos ficar só olhando e torcer que o dólar aqui no Brasil permaneça para sempre controlado? Agora, por que o dólar vem subindo a patamares que muita gente não tinha visto? A primeira coisa que você pode ouvir ou que está ouvindo é que o dólar vem subindo devido à crise do corona, certo? Isso também acontece, mas não é só isso. Vamos voltar um pouco. Em janeiro de 2017, que nem faz tanto tempo assim, tínhamos uma taxa de juros de 14% contra uma taxa de juros americana de 1,5%. Aí se coloque no lugar do americano. Você tem a opção de comprar títulos americanos pagando 1,5% ao ano e do outro lado você tem um título brasileiro pagando 14% ao ano. Desconsiderando o risco Brasil, o que seria mais vantajoso? É lógico que investir em títulos brasileiros. Tinha muito dólar entrando no Brasil simplesmente para surfar a onda dos juros altos aqui. Era a verdadeira farra dos juros altos na renda fixa. De janeiro de 2017 em diante, o Brasil veio constantemente baixando nossa taxa de juros aos patamares atuais de 4,25%, contra uma taxa americana de hoje, devido à crise, de 0%. Isso é ótimo para a nossa economia. Mas note, a diferença entre taxas em 2017 era perto de 12,5%
Ou seja, éramos a Disneylândia dos juros altos aos olhos dos investidores estrangeiros. Agora, em 2020, a diferença entre taxas caiu para 4,25%. Vale a pena o investidor lá fora pegar seu dinheiro e colocar num país de risco que é o nosso a taxa de 4,25%? Para a maioria não vai. Ou seja, os estrangeiros estão mês a mês retirando dólares e esse, antes da crise do corona, foi um dos principais motivos pela alta frequente do dólar. Deu para entender? Agora, para complicar ainda mais, aí sim, a crise do corona contribuiu ainda mais na alta do dólar, uma vez que muito investidor está saindo de bolsa e se protegendo em ativos de menor risco. Hoje, querendo ou não, ativos que os investidores buscam nesse momento são dólar, euro e ouro. Então tenha em mente o seguinte, não basta apenas acabar com a crise do corona para o dólar voltar aos patamares do início de 2017, mas é preciso também que os cortes das taxas de juros aqui no Brasil se reflitam em crescimento, aumento de PIB, para que aí sim dólar volte a entrar com força no país. Antes disso, continuaremos a ter dólares nos patamares atuais. E do certo é que hoje temos muitas expectativas, mas nenhuma certeza. Agora, o certo é que temos que nos proteger. Saber se proteger te livrará do risco da ruína e te possibilitará ainda a ter uma carteira antifrágil. Por último, como se proteger? Vale a pena ainda se proteger em dólar, mesmo nos patamares atuais? Sim, você deve o fazer. Primeira coisa a entender, geralmente, não é regra, mas a bolsa e dólar tendem a se contraporem. Ou seja, enquanto um sobe, o outro desce e vice-versa. Nem sempre na mesma proporção, mas em geral é isso que acontece. Se você comprar hoje dólar a R$5 e ele vier a cair para 4, tenha certeza de uma coisa, se isso acontecer é porque a bolsa se recuperou. Ou seja, você estará ganhando em bolsa e na oportunidade poderá se proteger ainda mais em dólar. Você fazendo essa jogada, além de estar se protegendo a fortes oscilações, poderá se aproveitar disso para comprar mais um pouco de dólar se ele cair demasiado para vender bolsa se ela subir demasiado. Ou vice-versa, se a bolsa cair demais, você pode vender um pouco de dólar e reforçar sua posição em bolsa. Deu para entender? E como você pode comprar dólares para proteção? Não estamos falando em comprar dólares físicos, hein? E nem faria sentido uma vez que você manter dólar físico guardado não terá correção pelas taxas de juros e inflação americana. Ou seja, vai desvalorizar inclusive sua moeda. A forma mais simples e que eu acredito que vai atender a maioria de vocês são os fundos cambiais. Fundos cambiais são fundos de investimentos abertos que investem em ativos atrelados à moeda estrangeira. Você os facilmente encontrará nas corretoras de valores. O que você precisa se atentar? Qual a taxa de administração, qual a taxa de performance e qual a taxa de carregamento? E principalmente, qual a liquidez? Importante ser D+0 ou D+1, afinal estamos usando o dólar para proteção e quanto antes tivermos o montante disponível, melhor. Agora, para finalizarmos, qual o percentual de dólar para termos em carteira? Eu defendo que uns 10% são de bom tamanho, ainda mais se você tiver uma parte complementar protegido em caixa como o Tesouro Selic, por exemplo. Resumindo tudo isso, não subestime o dólar. Hoje está a 5, mas ninguém pode te garantir que ele não valorize ainda mais. Tenha proteção em dólar, euro, ouro, enfim, tenha proteção e evite o risco da ruína. E ainda tem mais um detalhe muito importante. Além desses fundos protegerem seus investimentos, eles podem também salvar aquela sua viagem programada para daqui a alguns anos. Pense nisso. E por fim, cuidado ao escolher seu fundo cambial. Se atente às taxas cobradas e compare entre as corretoras. Pessoal, se curtiu o vídeo, dá aquela força pra gente. Deixe seu like, compartilha com o pai, com a mãe, com o primo, com os amigos. Compartilhe também naquele grupo legal da família, do trabalho. E vamos deixar todo mundo cada vez mais rico. E se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, porque estamos apenas começando. E por fim eu te digo, antes de pensar em ganhar, pense em não perder, se proteja sempre. Ficou alguma dúvida? Quer ver aqui no canal um vídeo sobre algum tema específico? Comente aqui embaixo, combinado? Um forte abraço, até o próximo vídeo e